noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui fazendo o nosso primeiro podcast. Temos o tema perdão e estamos aqui com alguns do nosso pessoal, os jovens da comunidade Logos, o GPI, né? Nossos Gerados para Influenciar. Hoje estamos aqui, eu sou a Karen, temos aqui o Rubinei, o Rafa, a Cat, o Everton, a Bia e o Paulo, todos aqui unidos para que este momento acontecesse, né? O nosso primeiro, a gente fica muito feliz de poder fazer este momento, né? Fazer a parte aí desse podcast. Aí na nossa tela vamos ter o nosso Instagram do GPI, então vai lá dar uma stalkeada na gente, vai lá curtir as nossas fotos, seguir a gente no Instagram e curta aqui também, compartilhe no nosso YouTube. Ficamos muito felizes e você é muito bem-vindo para estar conosco nos nossos cultos, nos nossos encontros, tá? E vamos iniciar então com uma oração, né? Primeiro aí a presença de Deus. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui com grande alegria e tiramos este tempinho aí para falar sobre um tema tão importante. Sabemos que é um pouquinho difícil, né, colocar em prática esse perdão, mas com a tua graça, com o Senhor em nossos corações, conseguimos, vencemos. E te agradeço por cada um aqui presente, que possamos ter um momento descontraído, alegre. Abençoa a vida daqueles que estarão ouvindo esse podcast, possa alcançar muitas vidas e seja feita a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, perdão, né? Se nós procurarmos ali no dicionário, eu sempre gosto de pegar a palavra ali no dicionário, né? E essa palavra nós temos e lá nós conseguimos encontrar que o significado de perdão é se desculpar ou remissão de culpa, de dívidas, né? E, no entanto, e aí a gente colocando isso em prática ou pensando em perdão, vem em nossa mente tanto o perdoar o nosso próximo, né? Ou o pedir perdão. Essas duas formas aí do perdão, né? Nós sabemos que é um pouquinho difícil. Vocês já devem ter pensado, passado. Nós todos já passamos, né? Por situações de ter que perdoar alguém e pedir perdão, né? Por algo que nós fazemos. E às vezes eu sei que é um pouquinho difícil, não é mesmo? E então nós temos esses dois pontos, o perdoar e o pedir perdão. Primeiramente, o perdoar, né? O perdoar é quando muitas vezes as pessoas nos magoam, né? Nos ferem e muitas vezes de maneira inconsciente, né? Às vezes a pessoa te machuca sem saber que te machucou. Às vezes faz uma brincadeira que você se sentiu ofendido, você se sentiu machucado por essa brincadeira, mas a pessoa continua e tal, não percebe, mas ao mesmo tempo te machucou, né? E isso nos leva a ter uma atitude, principalmente primeiro de uma conversa com essa pessoa, né? Muitas vezes, eu sei, é difícil a gente, né, primeiro reconhecer que essa pessoa nos machucou de uma maneira que ela nem sabia e às vezes em coisas tão pequenas, né, brincadeiras, em alguma fala ali que ela disse para você, às vezes alguma atitude que ela fez, ela não percebeu que te machucou. E nós precisamos ter a atitude de ir lá conversar com essa pessoa, falar, olha, o que você fez não foi bom. Me magoou, me machucou dessa maneira e peço, por favor, né, que não faça mais isso. A gente conversar, é muito bom conversar. E até mesmo perdoar,
né? Jesus na cruz falou para o Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, né? Naquilo estavam não, eles não tinham arrependimento do que eles estavam fazendo, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E mesmo assim, Jesus pediu, né, perdão por eles, perdoou eles, né, de uma maneira que o deixou, né, em paz, deixou bem com isso. E há maneiras também que nós precisamos perdoar o nosso próximo de uma maneira que às vezes as pessoas vêm para nos machucar mesmo, né? Vêm para nos fazer mal, nos ofender de uma maneira que é para fazer, às vezes, a atitude dela é com esse objetivo mesmo de nos fazer nos ver mal, nos machucar. No entanto, novamente, mesmo que seja algo, sei, é muito difícil. É muito difícil mesmo. José, lá, seus irmãos, ele amava seus irmãos o jogaram lá num poço, o venderam. Tenho certeza que o machucou de uma maneira profunda, muito profunda. No entanto, depois que ele estava lá como governador do Egito, ele perdoou os seus irmãos. Perdoou pelaquela atitude que eles fizeram. E da mesma forma, os irmãos pediram perdão também, né? Para José, se arrependeram do que tinham feito. E nós precisamos perdoar os nossos irmãos. E não podemos ter na nossa mente o julgar se aquela pessoa merece ou não merece o perdão. Lá em Lucas 17, 3, 4, vou abrir aqui para a gente ler, diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Não somos nós que vamos julgar as atitudes dos outros. Nós temos o papel de perdoar. E como é libertador perdoar, né? Como é bom perdoar os nossos próximos. E depois nós temos a atitude também de o nosso irmão nos machucou, nós vamos perdoar e não perdoar de uma maneira aparente, não perdoar de uma maneira que seja apenas uma maneira falsa, né? Mas nós precisamos ter atitudes diferentes. Não é porque o nosso irmão nos magoou que nós vamos lá nos vingar, vamos nos amargurar e vamos fazer o que ele fez para nós. Isso não é perdoar, né? Isso é se vingar. E nós precisamos ter atitudes diferentes, né? Não é atitude diferente de uma maneira falsa, não é uma maneira falsa, porque agir de uma maneira falsa, mas é revelar quem você é, revelar quem Deus é, através dos testemunhos, suas atitudes vão revelar que você perdoou, você não tem rancor, você tem Jesus no seu coração. E o que provém, né, do amor dele. O amor dele que está em nós nos faz perdoar o nosso próximo. Depois nós temos a segunda questão, que é bem difícil também, é o pedir perdão. Reconhecer que erramos. Quão difícil isso é? Principalmente por duas maneiras, né? É o sentir orgulho, ser orgulhoso demais para pedir perdão, continuar se considerando como estar certo. E temos a outra questão, que é por vergonha. Vergonha de mostrar que você errou, né? Mostrar que erramos. Mas com o libertador também é pedir perdão. Muitas vezes eu
por atitudes pequenas, atitudes mínimas. Às vezes só uma brincadeira, né? Levantei a voz um pouquinho e isso me incomodava. Nossa, a partir do momento que eu faço, penso que fiz, né? Vejo que faço algo errado, incomoda, aperta no coração, pesa. E eu preciso ir perdoar, mesmo que foi algo bem pequenininho, tem que ir lá e pedir perdão. Eu sei que é difícil, é muito difícil, né? No meu trabalho também, né? A gente está ali, né? Tenho os alunos, trabalho na faculdade ali e tem os alunos, às vezes, né? Alguma coisa administrativa, eu passo alguma informação errada, né? Passa alguma coisa diferente ali que não era para passar, né? Reconhecer que errou, falo, não, peço perdão, eu errei, né? Nós somos humanos, nós erramos, mas precisamos reconhecer esse erro, pedir perdão para Deus, principalmente, confessar os nossos pecados. Muitas vezes a gente erra inconscientemente também. Por isso que o quão importante é estar em oração, ir com Deus ali e pedir perdão, né? Fazer uma retrospectiva ali do nosso dia, de tudo que fizemos no dia e pedir perdão por tudo que a gente precisa. A gente já é pecador, a gente já precisa pedir perdão. E aí a gente, né, olhando as coisinhas ali mínimas que aconteceram no nosso dia, confessar tudo a Deus. E, novamente, quão leve nós ficamos quando nós pedimos perdão. 1 João 9 nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente aí errando, pecando, Ele, com sua maravilhosa graça, nos perdoa, nos quer perto. E assim como Ele é o nosso maior exemplo, Jesus foi o nosso maior exemplo, né, de perdão, que morreu por nós para perdoar os nossos pecados. E nós precisamos pedir perdão e perdoar, não pedir perdão de uma maneira falsa também, né? Nós precisamos falar que pedir perdão e realmente se arrepender disso, se arrepender da atitude errada que fizemos, não levar o perdão como uma justificativa de que eu vou fazer algo errado, eu vou lá magoar o meu irmão, eu vou lá colocar obstáculos na vida de fulano, mas aí eu vou lá pedir perdão e tá tudo bem. Não, perdão, né, é algo que a gente precisa se arrepender e ser transformados, mudar as nossas atitudes para estar em conformidade com a imagem e semelhança de Deus. Né? A gente erra, mas nós precisamos sempre buscar melhorar. Precisamos, com um coração sincero, pedir perdão e perdoar. E não devemos também esperar que o nosso irmão, né, quando a gente, às vezes, precisa ser das duas partes. Quando brigamos com o irmão, os dois se sentem que é preciso pedir perdão e perdoar, né? Mas não fique esperando que o outro venha pedir um perdão para você. Vai lá e peça perdão. Vai lá e tente. Vai lá e tome essa atitude de se levantar. E, nossa, novamente, que libertador é perdoar e pedir perdão. Jesus, o nosso maior exemplo, precisamos ter um coração sincero, e porque as consequências, né, do ficar rancoroso ali nos leva à mágoa, nos corrói. Às vezes, né, quando as pessoas não ficam doentes porque tem algo ali incomodando, tem algo que está apertando, e muitas vezes é o pedir perdão, né, o perdoar alguém que te fez algo lá no passado, e isso acaba, né, fisicamente te prejudicando, psicologicamente,
E tudo isso é uma consequência, né? Pesa, fica amargurado, e isso pesa muito na nossa vida. Mas as consequências do pedir perdão é libertador, é algo que você se sente leve, você se sente com uma paz enorme. E esse perdão é a demonstração do amor de Deus para conosco, para os nossos irmãos. E com, ali em Hebreus, vou abrir ali também, em Hebreus 12, 14 e 15, nos diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, nós precisamos tirar essa amargura do nosso coração e é somente perdoando e pedindo perdão, né? E aí, gostaria de falar com o pessoal, nosso pessoal que está aí. Vocês já tiveram momentos que você sentiu em pequenas atitudes ou algo lá no passado que você ficou por um longo tempo, né, com algo no seu coração e era o preciso perdoar? Contem aí, vamos conversar aí um pouquinho. E aí, pessoal? Vou jogar aí para cada um. Ruby, você é o primeiro. Nos conte aí se houve experiências de precisar pedir perdão, perdoar, e como você se sentiu. Olha, o que eu me lembre, assim de cabeça no momento, eu acho que foi com uma ex-namorada minha, né? Eu fiquei, eu acho que eu fiquei uns 10, 15 anos com muita mágoa dela, né? Não, eu não conseguia muito, assim, olhar pelo que ela me fez, né? Não conseguia muito engolir as histórias dela, mas fiquei um bom tempo, assim. Depois de acho que uns 3 anos pra cá, a gente acabou se encontrando aí, conversando e colocamos pingo nos is aí, acabei perdoando aí. Ela não pediu desculpa, não, nada, mas a gente sentou, conversou. Ela tá vivendo a vida dela, eu tô na minha, né? A gente conversou sobre umas fofocas a meu respeito na igreja, né? Coisas que eu nunca fiz. Saiu uma fofoca minha, quando na época eu estava na igreja adventista. Aí e chegava no meu ouvido que era ela que estava falando, que acho que por causa desse meu jeito louco, como sempre fui, até dentro da igreja, fui bem louco mesmo. Eles falam, você está namorando o Rubinei é isso, Rubinei é aquilo lá. Né? E eu não sabia. Eu fiquei sabendo quando a gente terminou o namoro. E aquilo foi me enfurecendo. Foi me dando raiva, né? Chegou uma hora que eu evitava de olhar para ela, porque eu já estava com ódio dela, sabe? Por causa das conversas. Mas depois de uns anos para cá a gente se encontrou, conversamos e resolvemos uma questão em si, que ela também disse que tinha até medo de conversar comigo, com medo de alguma reação minha. Eu falei que não, que eu preferia me afastar, ficar longe, do que ficar ouvindo conversa fiada, né? E essas coisas acontecem até hoje ainda, principalmente na empresa. Na empresa onde a gente trabalha, acontecem essas coisas, culpam, né? Às vezes até xingam, inventam história para criar problema. Mas eu pedir uma coisa, nem dá bola. Perdoo, mas eu não fico mais dando bola para essas coisas.
para mim já não vale muito a pena ficar dando bola para conversa fiada, cair em armadilhas aí, né? Então, perdoo e bola para frente. Quem gostar de mim, gosta do jeito que eu sou. Quem não gostar, ninguém é obrigado, né? Então, isso aí. Ai, maravilha. É verdade, como é bom perdoar, né? É. É, Mas eu teve um tempo que eu tinha dificuldade de perdoar. é difícil, não é fácil, mas quando Houve um período acontece. aí que eu tinha uma dificuldade muito grande. Uhum, sim. Mas não sei se depois que a gente fica velho, a gente aprende, não sei. É É. isso. Bom, vamos pro Rafa e pra Cat. Contem aí, tiveram experiências, é, como se sentiram, como que foi. Solte a voz. Então, pessoal, quem está escutando aí, eu tive uma experiência que foi muito legal, assim, que eu me lembro, assim, agora. Claro que a gente, se for parar para pensar, a gente vê várias situações, né? Mas agora, no momento, me veio na cabeça que às vezes a gente está num trânsito, né? E acontece alguma coisa que, uma fechada, né, que te deixa nervoso, alguma coisa assim, ou você mesmo próprio errou, né? Aconteceu essa situação assim de levantar a mão e pedir desculpa pro cara, né? Pedir desculpa, um perdão, né? Oh, me perdoe, desculpa, eu errei, né? O cara olha para você assim como se, porque normalmente, né? Mesmo normalmente no trânsito as pessoas que, que, que erram, as próprias pessoas que erram se acham no direito de cobrar que ele tá certo, né? Não tem esse pensamento de, poxa vida, eu fiz coisa errada, vou pedir um perdão, né? Então, essa situação para mim marca muito, porque toda vez que acontece de eu errar, né? Não que eu sou um mau motorista, não entendam isso. Mas é que acontece às vezes acontece, né? Um ponto cego num carro, alguma coisa que você fecha alguém, né? Ou, né? Aí você pede desculpa, pede perdão pro cara, o cara fica te olhando e fala assim, mas como é que pode, né? Acaba sanando aquela fúria, aquela aquele incômodo que está dando nele, assim, na própria pessoa que ele recebeu, né? E então o perdão tem muito disso, né? O perdão tem muito de da pessoa que recebe o perdão, né? Tanto a pessoa que pede quanto a pessoa que recebe, de desmontar aquele rancor, aquele enfurecer, aquela coisa ruim que deixa tudo muito mais leve, né? Então, essa é uma experiência que eu conto, que eu acho que vale a pena para o pessoal que está assistindo e recomendo fazerem isso aí, nessa situação. Vou passar para a Kelly aqui. Vai lá. Olá, pessoal, tudo bem? Então, para mim, o perdoar, num primeiro momento, é um pouquinho assim difícil, sabe? Eu acho que para todo mundo é difícil. E até o pedir perdão, né? A gente tem que quebrantar mesmo nosso coração para a gente conseguir desenvolver essa ação, né? De ir até alguém e pedir perdão. Então, no primeiro momento, quando eu me sinto assim chateada com alguma coisa, algo que aconteceu, que alguém me chateou, me enfureceu, eu fico um pouco indiferente, né? Eu deixo passar, eu fico quieta, eu deixo passar um tempo, sabe? Porque eu gosto muito de refletir o que está acontecendo, por que aquela pessoa me fez aquilo, e se eu fiz alguma coisa que fez aquela pessoa desenvolver isso, entendeu? Que fez aquela pessoa me tratar mal, me falar algo que eu não goste. Então eu tento refletir bem antes e também eu gosto muito de conversar, né, com Deus, fazer oração, pedir para que Ele me ajude, me liberte, né, dessa angústia ou que Ele me ajude também, se for da minha parte, também a chegar naquela pessoa e
pedisse perdão. Porque é assim, gente, e depois que a gente consegue conversar com Deus e que Ele liberta no seu coração, né, o perdão para você perdoar ou ser perdoado, é muito gratificante, é muito, que nem a Karen falou, é libertador e não existe coisa, não existe algo melhor, não existe valor que pague você estar em paz e deixar aquela outra pessoa em paz também, através de uma conversa, de um feedback, né, de fazer as pazes novamente. E é isso, pessoal. Agora a Karen veja certinho quem que vai falar. Uhum, pode deixar. Tá bom? Não, mas agradeço aí os dois também, realmente, né, na fala da Cat, às vezes realmente a gente precisa de um tempo, né, para refletir o que aconteceu, tanto, né, na determinada ação ali, o que aconteceu na parte da pessoa, o que aconteceu da minha parte, a gente reflete, conversa com Deus e depois vai lá conversar com essa pessoa, né, falar com ela. Às vezes a gente acaba, né, tem muitas coisas que a gente acaba deixando, mas como é bom daí depois, né, conversar com essa pessoa, reconciliar, e às vezes pequenas coisas, é muito bom conversar sobre, né, e perdoar e ser perdoado, né, nessa fala da Cat. Muito bom. Passo agora para o Everton. Compartilhe conosco, Everton. E aí, galerinha, beleza? Então, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, assim, na relação, não só de pedir o perdão, mas também de perdoar. Acho que, assim, todos nós temos aquele ponto em qual nós somos meio egoístas, né? Meio altruístas. Então, eu sempre tive essa dificuldade muito grande. E com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo como que funciona o perdão, o que é realmente o perdão, como que Jesus nos ensina a perdoar. Então, com esse tempo assim, eu pude amadurecer e pude entender que o perdão, ele é uma via de mão dupla, né? Ele não é simplesmente só o perdão ou perdoar. Porque, assim, quando a gente vai magoa uma pessoa, fere, que nem a Kari estava comentando ali, a gente... não fisicamente, mas a gente acaba abrindo machucando a pessoa, ferindo a pessoa. E a gente sabe como que funciona a ferida, até ela cicatrizar, até você conseguir olhar para aquela ferida ali, tocar nela e ela não te machucar mais, ela leva um tempo. Então eu sempre vi assim o perdão assim como uma cicatriz. O que é realmente o perdão? É você ver aquilo ali, você saber o que aconteceu com aquilo ali, você tocar naquilo ali e aquilo ali não te machucar. Eu vejo na Bíblia, né, Jesus falando para Pedro ali, Pedro perguntando para Jesus, mas até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Porque se ele vier pecar contra mim, até quantas vezes eu vou ter que perdoar ele? E Jesus fala, até 70 vezes 7. Por quê? Porque assim, nós vamos errar uns com os outros. Nós nem sempre vamos estar em acordo com todas as coisas que as outras pessoas fazem. Mas assim, o perdão ele tem que ser uma coisa constante dentro de nós. E a gente tem que entender que nem sempre quando a gente vai pedir perdão para a pessoa, aquele perdão vai ser aceito no primeiro momento, que nem a Cat falou, né? É uma coisa assim que às vezes você acabou de ferir a pessoa, você acabou de magoar a pessoa, aí você chega e pede perdão e espera assim que a pessoa te perdoe. Poxa, aquele negócio é recente, aquele negócio ainda tá nela. Não tem como... A gente é ser humano, a gente é homem, a gente sente as coisas, a gente tem o sentimento dentro da gente. A gente não é uma pessoa fria que esquece o que aconteceu ali já de cara, assim. Eu acho que isso daí já está dentro de todo mundo, não é só da Cat, ou de mim, ou de outras pessoas, está dentro de todo mundo. Então, assim, Jesus ele nos ensina, assim, como nós devemos perdoar, como deve ser feito, só que como eu acabei de falar, eu penso dessa forma, eu tenho esse raciocínio, assim. Eu sei que já tive vários assim, casos de eu ter magoado pessoas terem me magoado, e de eu chegar e pedir perdão, assim, e não receber esse perdão da pessoa, assim, né, de uma forma positiva. Às vezes, teve gente que eu pedi perdão que agora que voltou a falar comigo, depois de anos, 10 anos,
8 anos, que voltou a ter aquela intimidade de novo de a gente conversar e tal. Até coisas que eu fiz na minha adolescência, que eu sei que feriu muita gente, que agora que a gente conseguiu, assim, voltar, então, é o que eu falo. O perdão, assim, ele é uma coisa, assim, que ele causa um ferimento na gente, que só o tempo, assim, ele vai curar. O tempo e Jesus, né? A gente crê que Jesus é o bálsamo, né? Na nossa ferida ali, que vai ajudar a cicatrizar, e realmente a gente vai conseguir ver aquilo ali, lembrar daquilo ali, do que nos magoou, e realmente perdoar. Eu tive uma coisa recentemente aí, numa outra igreja que eu estava congregando, que me magoou bastante, em relação até coisas que acontecem dentro das igrejas, né? A gente não está livre desse tipo de acontecimento, de pessoas falarem de mim e não buscarem deixar aquilo ali, tipo, virar uma fofoca no meio do povo ali, ao ponto das pessoas olharem diferente para você. E eu fiquei muito magoado porque aquilo ali poderia ter sido evitado, poderia ter sido me chamado, ter conversado comigo, a gente ter esclarecido aquela situação antes que acontecesse tudo aquilo que aconteceu. E naquele primeiro momento é que nem a gente falou, né? Eu tive dentro do meu coração, assim, acho que até um pouco de um egoísmo meu, assim, mas naquele primeiro momento, assim, eu não tive a calma, a paciência de, eu vou liberar esse perdão, assim, eu fiquei um pouco de tempo, assim, ainda com aquele negócio no meu coração, mas é aquilo que eu falei, o massa de tudo isso é que quando você está com Deus, você pode até passar por essa situação de você não conseguir perdoar no momento, mas quando você está com Deus, cara, Deus, ele vai aliviando, ele vai te dando conforto, ele vai te mostrando, ele vai te dando, como que eu posso dizer assim, um amadurecimento com aquela situação assim, que hoje eu olho para aquilo ali, eu converso com as pessoas normal, eu falo com as pessoas vêm e falam comigo, assim como se realmente não tivesse acontecido nada. Eu sei que aquilo não foi jogado no mar do esquecimento, aquilo ali ficou, as pessoas sabem o que aconteceu, sabem o que foi falado, eu sei que foi falado de mim, então, mas eu sei que, como Jesus fala, né, é jogado no mar do esquecimento. Não que você vai esquecer aquilo ali, vai te dar uma amnésia e você não vai mais pensar naquilo. Mas aquilo ali não vai mais interferir dentro do teu coração. Aquilo ali não vai mais te magoar, não vai mais te machucar. Então, eu sempre vi o perdão dessa forma, né? Sempre não, né? Agora, com o amadurecimento, eu consegui ver que o perdão é dessa forma. E a gente tem que pensar, né, dessa maneira também. Se a gente magoou alguém, não espere você chegar na pessoa assim, é importante você pedir o perdão, mas não espere que a pessoa receba aquilo naquele momento assim, de uma forma, do jeito que você vai pensar, porque senão você vai levar para dentro de você de novo aquele negócio que você vai pedir perdão de boca para fora. Peça o perdão, ore a Deus para que Deus realmente faça o bálsamo ali, para que Deus conforte a pessoa, para que realmente a pessoa possa cicatrizar aquele ferimento que você fez nela e ela possa liberar aquilo, né, que está dentro dela ali, para que ela também possa viver em paz, né? Porque o perdão, ele te coloca numa condição de paz, né? Quando você perdoa, quando você é perdoado, ele te bota numa posição de paz, né? Você consegue dormir direito, aquilo não fica na tua cabeça, você não adoece, que muitas pessoas, que nem vocês comentaram, né, acabam adoecendo por causa de um perdão que não foi pedido ou de uma coisa que não foi perdoada. Então, hoje eu vejo dessa forma, né? Hoje, com certeza, Deus já me deu bastante amadurecimento nesse aspecto. E quando eu falo de perdão, que as pessoas vêm falar para mim assim, mas como que você vai perdoar uma pessoa que fez um mal tão grande para você, assim, já colocaram até exemplos assim, se a pessoa chega e mata teu filho, como que você vai perdoar essa pessoa? Então, acho que assim, Deus que vai, primeiramente é Deus que vai colocar dentro de você esse perdão, porque se ele não condena ninguém, a gente se condena pelos nossos próprios atos, né? Quem somos nós para condenar as pessoas? Haverá o dia do juízo, onde Deus vai julgar todos nós e nós vamos ser julgados na mesma medida, né, que a gente viveu. Então, acho que assim, não cabe a nós fazer esse julgamento de ele merece ou ele não merece perdão. Claro que vai ter a consequência do ato da pessoa, né, mas não vai caber a nós julgar o merecimento dele do perdão, não.
é que nem eu falei, é uma ferida que vai ser aberta, que vai precisar ser tratada, mas com certeza, assim, se você tiver com Deus, aquela ferida ali vai ser tratada da melhor maneira possível, você vai conseguir olhar para ela e vai conseguir viver em paz. Acho que o perdão é mais ou menos nesse sentido, pelo menos é dessa forma que eu penso, né? Aí passo de novo para Karen, amém? Maravilha, nossa, que fala maravilhosa também, Everton. Agradecemos realmente, né, enfatizando na sua fala também. O perdão é um ato de amadurecimento, né? E é uma coisa que realmente nós não conseguimos fazer sozinhos. Deus, né, com sua maravilhosa graça, ele vai trabalhando no nosso coração, né, tanto para perdoar ou pedir perdão. E inconscientemente, muitas vezes, nós podemos ferir as pessoas, podemos ter ações, né, que podem ferir as pessoas. E essas feridas realmente, elas no ato do perdão, elas não são esquecidas, mas elas vão sendo cicatrizadas, né? E realmente é algo que não vai machucar mais. É algo que você vai olhar, nós vamos pensar e ver que foi algo que passou, foi algo que foi perdoado, foi algo que agora está tudo bem, né? E bora para frente, né? E outra coisa que você enfatizou ali, né, foi referente a ser constante, né? E sempre que alguém vem te pedir perdão, muitas vezes a gente vai cair no mesmo erro, né? A gente somos pecadores aí, mas é sempre constantemente pedir perdão, perdoar, né? Quando alguém vem para nós. E aquilo, né, que Jesus falou para Pedro, 70 vezes 7, né? Das duas maneiras, perdoar 70 vezes 7. E como, né, Jesus tem sempre nos ensinando maravilhosamente, sempre sendo o nosso maior exemplo, né? E aí vem de nós, aí nós precisamos, né, sermos guiados aí para ser imagem e semelhança desse nosso maravilhoso Deus, né? Bom, vamos passar aí pro Paulo e para a Bia, faltam os dois aí, eles estão juntos ali também. Podem falar, os dois aí, Paulo, Bia. Uma experiência de uma amiga minha que ela tinha uma amizade assim que era bem fiel e essa amiga meio que traiu ela, que contou todos os segredos dela para muitas pessoas, difamou a imagem dela e as duas eram da mesma igreja, assim. Então ela ficou muito magoada. Daí, e como a Cat falou, o perdão é um processo, né? No dia ela ficou muito magoada, ficou pensando em vingança, porque a gente é falho, né? A gente pensa, daí pede ajuda para os pastores, pede ajuda para Deus, orientação. Daí ela falou, não, se eu fizesse alguma vingança, não ia ser eu. Daí ela ficou pensando, um tempo depois, repensando, daí que ela perdoou a menina, que ela foi me contar, né? Daí eu achei, assim, de muita maturidade dela, né? Como o Everton falou. Eu até falei pra ela, nossa, muito bonito isso que você tá fazendo. Só que ela falou pra mim que ela perdoa ela, continua amando ela em Cristo, só que ela não consegue mais conviver, não consegue mais ter aquela amizade do mesmo jeito, sabe? Porque o perdão, ele vem bastante de você mesmo e para outra pessoa. Vem você se livrar daquele sentimento de desconforto, de dor, e você se perdoar todos os atos da pessoa. Então, ela conseguiu ter essa maturidade, que ela tem bastante estudo já, e ela conseguiu. Mas é um processo dolorido, né? Porque a pessoa mexe com todos os seus sentimentos, todas as suas dores, as suas feridas. É um processo dolorido, mas a gente consegue se capacitar e a gente consegue. Vou passar aqui pro Paulo. Oi, vou falar um pouco sobre a minha experiência que eu tenho ali na gráfica, na verdade.
Eu agora lembrei disso também, igual o Rafa falou. O trânsito, você tá ali e às vezes acontece alguma coisa que você não espera e alguém te ataca. Um exemplo ali na gráfica é que vem pessoas muito assim, ela já vem brava ali com você, falar com você, por conta da lotérica. Tipo, ela já vai lá, fica numa fila, daí vai ali, tem outra fila, e ela vem brava e vai. Você pergunta alguma coisa pra ela, ela vem te atacando. Só que aí, igual o Everton falou também, você precisa ter uma maturidade, você vai levando tanto isso que você aprende a não. Assim, você aprende a perdoar a pessoa, você aprende a saber como que é o nome da palavra, se colocar no lugar do próximo. Aqui. Empatia, tem empatia com ela. Aí, o que acontece muitas vezes ali na gráfica é isso. E é muito duro ter que ficar escutando a pessoa brigar com você às vezes, ou te atacar sem você fazer nada, ou você tipo, não conseguir ajudar ela do jeito que ela pensava, e ela falar para você, por exemplo, essa semana teve um rapaz que foi lá e ele queria um boleto. Porém, não tinha como emitir aquele boleto porque era de como que é o nome? Um banco que não tinha como emitir o boleto, era tipo o Banco Safra, se não me engano, financiamento de carro. Eu não consigo fazer isso. Nem o outro rapaz conseguiu e a gente falou para ele que não conseguia. Ele falou, do nada ele, pá, também você não sabe fazer nada? Aí pegou, virou as costas e pum. Só que, na hora, a gente fica nervoso, mas depois a gente vai, com a experiência que a gente tem ali, a gente dá até risada depois. Porque a gente sabe que a gente tentou ajudar e quem vai sofrer é ele, na verdade. Né? De não ter essa empatia pelo outro. A gente que aprende no batente ali mesmo. E é mais ou menos isso mesmo que eu lembrei agora. De ali estar ali na frente, você perdoar a pessoa por. Mesmo sem ela saber, ela te ataca, ela não tem a mesma empatia que você tem com os outros, ela vai ter com você. Tem que aprender isso também. E a gente não, muitas vezes a gente não escuta o perdão delas mesmo, né? Tipo, ela vai ali, briga e vai embora e vira as costas. Mas a gente consegue já relevar isso, perdoar e continuar para frente, porque não dá para. Se não estraga o seu dia, se você pegar e a pessoa brigou com você e pá, você fica bravo o dia inteiro. Muitas vezes no começo ali da gráfica eu ficava assim, agora não tanto, agora nem igual, eu só lembrei agora mesmo como o Everton falou ali da maturidade. Aí eu lembrei que teve esse episódio nessa semana, mas também já está tudo tranquilo, a gente está sossegado, tem consciência do que a gente fez, tentou ajudar a pessoa, mas a pessoa não queria ser ajudada, então Deus abençoe a vida dela, que siga em frente, né? E é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. Maravilha. Na fala dos dois ali também, peguei umas coisinhas aqui, novamente enfatizando do processo, né? Algo que foi falado aí por vários de vocês. Realmente é preciso um processo, né? Às vezes a gente, na hora ali que está fazendo algo, a gente, né? Às vezes a única coisa que a gente faz direto não é acontecer o perdão, né? A gente vai, as primeiras reações que a gente tem muitas vezes às vezes gritar, ficar com raiva, né? A amiga ali da Bia falando que já começa pensando em vingança, às vezes pensa em vingança e tal, mas aí a gente precisa de um processo, algo que, né, com Deus vai trabalhando ali no nosso coração, a gente vai pensando, né, refletindo melhor e vai tocando assim algo para perdoar, para pedir o perdão, né? E muitas vezes, né, conforme a Bia falou ali, às vezes a gente perdoa, a gente em amor em Cristo, né, continua amando, e o perdão foi algo que libertou, mas às vezes realmente o convívio com a pessoa, né, às vezes é um pouquinho complicado, às vezes, porque pode ser que, né, no sentido de pode ser que a pessoa não está mudando de atitudes, né, e às vezes é melhor se afastar, né, mas você continua amando a pessoa, mas às vezes, né, não concorda com as atitudes, mas ama, perdoa, né, e
vai tendo atitude diferente, né, na fala ali, o amadurecimento. Não fazer a mesma coisa que a pessoa fez para você, não vai lá fazer a mesma coisa, né? Essa é a maturidade de saber lidar, né? Se sentir liberto e saber lidar com a situação, né? Não vai tratar a pessoa da mesma forma, vai tratar diferente, vai tratar com amor, né? Aí, outra coisa, né, que foi lembrado ali, várias de vocês também falaram, e muitas vezes, né, algo que precisa ser perdoado é em relação a fofocas, né, ou coisas que as pessoas inventam ou começam a espalhar sobre nós. E isso é uma coisa que, né, vai virando uma teia e vem muitas pessoas, né, você escuta burburinhos por aí, a gente escuta aí por aí, e acho que é um dos principais que ocorre em nossas vidas, essa questão, né, de fofoca. E a gente tem que, né, saber lidar, só Deus pode nos ajudar, né, pela misericórdia dele. A gente, né, ter a misericórdia, a compaixão e perdoar, o quão bom e libertador é. Aí vem a fala ali do Paulo, que ele falou, né, sobre o rapaz que foi lá na gráfica, foi no trabalho dele, e já explodiu. Realmente, às vezes, a gente não sabe o que a pessoa passou também, né? Às vezes a pessoa já vem com uma bagagem cheia de coisas que aconteceram no seu dia, na sua semana e durante a sua vida. Às vezes a pessoa está amargurada e tal, e solta inconscientemente algo aí pra gente, né? E realmente, às vezes isso aperta, tipo, opa, o que eu fiz? O que aconteceu? Mas é a gente fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor, continuar ajudando, perdoar, né? E sentir liberto nessa questão. Bom, fico muito feliz. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa aí? Quer contribuir mais alguma coisinha? A gente vou colocar aqui para ler um versículo, mais um versículo. Não? Belezinha. Bom, ali em Efésios 4, no 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ele nos perdoou primeiro, né? E nós precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia. Perdoar, pedir perdão, na verdade. Bom, vamos estar encerrando, então, o nosso podcast, né? Vou pedir para a Cat fazer uma oração de finalização para a gente, pode ser? Pode sim. Maravilha. Vamos lá. Então, vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo Senhor estar sempre nos acompanhando. Obrigada por esse podcast que foi iniciado hoje. Obrigada, Senhor, por todas as experiências que o Senhor nos proporciona. Obrigada pelo Senhor sempre estar cuidando do nosso caminhar, cuidando, Senhor, iluminando os nossos passos, cuidando do nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja com cada pessoa, Senhor, que esteja ouvindo esse podcast, que o Senhor possa estar entrando em sua casa, abençoando sua família, e que o Senhor esteja conosco, cada um que participou aqui dessa reunião. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Nossa, que nós possamos fazer mais vezes este momento com os outros temas, né? E ficamos muito felizes de estar abrindo este momento, abrindo essa programação aí nossa, né? Hoje em dia está bem pontuado no nosso dia a dia, podcasts, e com grande alegria começamos aí o nosso também. E esperamos vocês aí para os próximos, tá bom? Deus abençoe a todos.